pessoal, sejam bem-vindos ao Pega Visão. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um amigo que eu conheci no IPEPO, quando eu fiz estágio lá em janeiro, o Dr. Mauro Gobira. Ele é R3 de oftalmo, doutorando da Unifesp, criador do Oftbook e foi aprovado recentemente no Fellowship em glaucoma na UCSD. Mauro, se hoje você tivesse que se apresentar numa frase estilo bio de Instagram, como que seria? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Carol, e obrigado à Blau também. É sempre um prazer poder contribuir com a Blau. Então, meu nome é Mauro Gobir. Eu acho que se fosse para colocar uma bio no Instagram, né, como você sugeriu, eu colocaria que eu sou médico, residente do terceiro ano, né, do Instituto da Visão, pesquisador e também, acima de tudo, empreendedor. Acho que tá na minha veia, assim. Muito legal. E Mauro, assim, conta um pouquinho pra gente, por que que você escolheu o oftalmo? Legal. Então, acho que assim, para poder falar por que que eu escolhi o oftalmo, acho que a gente tem que voltar lá do começo, né? Então, desde quando eu era criança, eu acompanhava a rotina do meu pai e ele sempre foi uma referência para mim. Então, meus pais são do interior de Minas, eles moram no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Teoflotone. E meu pai sempre foi oftalmo, cirurgião, sempre foi apaixonado pela profissão dele. E aí sempre foi desde quando eu entrei na faculdade de medicina, sempre foi uma opção na minha cabeça, a oftalmologia, né? Então eu participei das ligas, a minha liga era afiliada também à Blau, que é a Lau, lá do Ah, que UniBH. legal. Sim, Você já vivenciava tudo isso, né? exatamente. Então eu já vivenciava todo esse ambiente. E, e aí eu gostei muito da especialidade durante a faculdade, e aí acabei tendo algumas experiências que me levaram a tomar essa decisão de fazer oftalmologia. E sou E muito feliz hoje em você dia, assim. se recorda, assim, qual que foi o momento que você falou assim: "Não, eu quero fazer oftalmo"? Então foi mais ou menos ali no sexto período, quando eu assumi a presidência da liga, Uhum. assim, Na metade da faculdade, É, assim. mais ou menos na metade da faculdade. Eu assumi a presidência da liga e aí eu comecei a me interessar bastante pelo assunto e aí, assim, eu segui. E aí dando Uhum. continuidade, assim, né? Quando eu estava mais ou menos no décimo período, no nono, décimo período, eu comecei a participar de um projeto de empreendedorismo com o Dr. João Neves. Ah, que legal. É, na verdade, era um projeto, um grupo de lideranças, né, para formar lideranças na área da saúde, principalmente na área da oftalmologia, Ó, e que era o grupo Virtu. E essa foi uma experiência assim que também me direcionou muito para a oftalmologia e que marcou muito minha trajetória. Acho que foi talvez um dos pontos-chave ali na minha carreira até agora, e que sem dúvidas acho que vai impactar o resto da minha carreira e da minha vida, assim. Então, a ideia do grupo, só para você entender, uhum. a gente eram todos acadêmicos ali, e a ideia é que cada um tinha um projeto. Esse projeto poderia ser de empreendedorismo, ou mesmo um projeto social, ou mesmo uma organização de um evento. A ideia é que cada um tinha que ter um projeto e uma responsabilidade ali. E a gente tinha reuniões quinzenais, às sextas-feiras, às 8 horas da noite, eram as reuniões. Nossa. E aí era legal porque a gente tinha esse acompanhamento dos projetos e cada um tinha suas responsabilidades ali e foi um tempo de muito crescimento, assim, para mim, e de amadurecimento profissional. Muito enriquecedor, né, vamos dizer. Exato. Então, assim, eu sou eternamente grato ao Dr. João Neves Uhum. e essa foi uma das grandes mudanças de chave, assim, na minha Foi o carreira. start, assim, vamos dizer, né. Isso, exatamente, exatamente. Então, ali também influenciou muito na minha tomada de decisão por seguir a oftalmologia, né? E seguindo essa linha, né, desse projeto que você comentou, como que foi o processo de você escolher a residência, qual local, quais lugares você prestou, né, a prova? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Minha trajetória eu não recomendo para todo mundo, assim, acho que eu tenho muito interesse pela área de empreendedorismo e aí também mais ou menos nessa época, no final da faculdade, passando pelo rodízio de oftalmologia, né, eu via que os preceptores, residentes, às vezes tomavam decisões clínicas sem nenhuma base científica. Então, às vezes, eu cheguei a ver residentes, né, na época que eu estava no rodízio internato, recorrendo a resumos em papel para poder tirar uma dúvida em relação a um caso em específico. Nossa. E isso aí me incomodava bastante. E aí já tinha alguns cases de sucesso de empresas que eram aplicativos para médicos na Uhum. área médica em geral.
e não tinha nenhum aplicativo específico para ajudar o oftalmologista, o residente ali na sua prática diária. E aí, no final da faculdade, eu não tinha conhecimento de desenvolvimento, eu não era oftalmologista ainda, mas eu tomei a decisão Era de... tudo muito novo, assim, né, vamos dizer. exato. Eu tomei a decisão de desenvolver um aplicativo nesse sentido. E aí, eu dediquei uns bons meses nisso. Foi uma experiência bem legal, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que lidar com essa parte dos estudos para residência e também tentar escolher um serviço de preferência. Acabou que eu não passei no meu primeiro ano de Uhum. oftalmo. E aí eu fiquei mais um ano, assim, estudando e, ao mesmo tempo, tocando esse projeto, Ficou em conjunto. duas coisas simultâneas, Exato. assim, o Por isso que eu projeto falo... e o pé no oftalmo, assim. Exatamente. Por isso que eu não recomendo minha trajetória. Em tese, se fosse para fazer o correto mesmo, se dedicar totalmente aos estudos. Só que na vida nem sempre a gente vai fazer a receita de bolo ali. E não existe uma Sim, com receita de bolo no certeza. final, né, Carol? Acho que tem vários caminhos e acho que é um pouco do que a gente vai conversar hoje também, assim, né? Existem vários caminhos e você tentar entender o que faz sentido na sua trajetória. E o que a gente gosta também, trazer um pouco disso para o nosso dia a dia, né. Exato. Mas sobre a pergunta sobre quais os serviços que eu prestei, né? Eu prestei principalmente em Minas Gerais, que era onde eu já fazia minha O estado faculdade e que onde eu você morava, já é. e em São Paulo. Então eu sempre tinha essa visão de que talvez seria interessante ter uma experiência no estado de São Paulo, onde tem alguns dos principais serviços aí de oftalmologia. E então eu tomei a decisão de prestar para São Paulo também. E não me arrependo da minha escolha também. E conta pra gente, por que o Instituto da Visão em Pepo? Assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu fiz estágio lá e eu amei. Legal, Agora legal. conta um pouquinho pra gente. Legal. Assim, desde quando eu estava na faculdade, eu sempre escutava meu pai falar sobre o Instituto da Visão, por ser uma instituição altamente reconhecida, em todo o Brasil, né? E, na minha visão, o IPEPO era uma oportunidade para abrir oportunidades fora do Brasil também Uhum. e alcançar um outro estágio na minha carreira. Então, desde o começo, eu sempre tinha um interesse bem importante assim na residência do IPEPO. Era uma das minhas top 3 com certeza, ali, do Brasil, para poder prestar. E, e, assim, eu não me arrependo da minha escolha. Assim, falando já, entrando um pouco de como é a residência do IPEPO, né? Eu acho que é uma residência completamente diferente do padrão, da maioria dos serviços tradicionais, vamos dizer assim, no Brasil. É, e aí tem lados bons e lados, talvez ruins também. Tudo como qualquer Qualquer serviço. lugar, né? Exato, como qualquer lugar. Então, para quem está escutando e às vezes está pensando em prestar, prova para o Instituto da Visão, né? É um serviço com uma quantidade de residentes menor em relação a, por exemplo, a Unifesp, USP e outros serviços maiores, mas com oportunidades, vamos dizer assim, além do aprendizado próprio da oftalmologia, que são, inestimáveis. Então, os residentes do IPEPO, eles têm oportunidades, de estágios internacionais. Então, o professor Rubens, que é o nosso chefe, o Uhum. professor Eric também, eles estimulam extremamente essa experiência internacional. Então, eu e meus colegas, nós participamos de vários congressos internacionais, estágios internacionais. Então, esse é um primeiro ponto muito forte do Instituto da Visão. Um outro ponto muito forte é a questão de estrutura. Então, a gente tem alguns dos melhores aparelhos do Brasil, alguns dos aparelhos, mais inovadores normalmente chegam primeiro, em São Paulo, e um dos lugares é o Uhum. IPEPO. Então, esse é um outro ponto bem legal. Oportunidade em pesquisa. Então, o professor Rubens sempre incentiva a gente muito a poder correr atrás de oportunidades nessa área. Então, são alguns pontos bem interessantes. E acho que o mais legal, talvez, é que o professor Rubens e o professor Eric, eles têm uma Uhum. visão muito de potencializar aquilo que você quer fazer de fato no seu futuro. Então, claro, a gente tem um currículo padrão que tem que ser seguido em relação à residência médica, mas isso aí eu acho que é fundamental. A gente, tentar, potencializar as qualidades que cada um tem ali. E, claro, cada um vai ser bom em uma coisa e tá tudo certo. Mas essa personalização, esse contato próximo também com o professor Rubens, por exemplo, isso aí para mim foi um diferencial muito importante. Então, eu sou completamente grato à oportunidade de poder ter feito, agora que está no finalzinho da residência, né? Sim. De poder ter feito residência no IPEPO.
Eu só tenho que agradecer aos meus professores durante essa trajetória, porque foram muitas oportunidades. Então, pô, tem projeto da Amazônia, os residentes do IP vão. Às vezes tem residente que já foi 6 vezes para a Meu Amazônia, projeto de Deus. voluntariado, projeto de pesquisa na Amazônia também, liderado pelo professor Rubens, pelo professor Jacó também. Então, são várias as possibilidades. A gente tem também, aí mais essa parte da Uhum. internacionalização, né? A gente tem também uma parceria com a Ophthalmology Foundation, que é uma entidade que faz certificação internacional em Nossa, que oftalmologia. incrível. E o IPEP foi o primeiro local a abrigar essa prova da Ophthalmology Foundation. Inclusive, nossos professores incentivam a realização e inclusive, patrocinam a realização dessas provas que também dão uma projeção internacional para os Mas, residentes. assim, explica um pouquinho pra gente. Vocês fazem essa prova no final ou durante? Como é que funciona esse, Certo. esse Então, processo? são 3 provas que a Ophthalmology Foundation exige para poder tirar a certificação internacional. E aí elas podem ser feitas ao longo da residência. Uhum. E a gente é extremamente incentivada a fazer essas provas, o que eu acho bem legal também, Nossa, incrível. que é uma ótima É um oportunidade. diferencial, né? Vamos dizer assim. Exatamente, é um diferencial. E, mais uma vez, nessa pegada de que a gente tem muita oportunidade, não só na parte básica, né, do ensino básico em oftalmologia, mas também oportunidades extras, vamos dizer assim, né, que talvez vão diferenciar a sua carreira. Sim. É, Se você faz o que todo mundo já está fazendo, você vai ter os mesmos resultados no final. Então, A gente tem que ser o diferente, né? Vamos dizer, trazer o eu sou suspeito, diferencial, né? eu sou suspeito para poder falar isso. Assim, se você está fazendo o que todo mundo já está fazendo, talvez tenha alguma coisa de errado. Como que você vai se destacar, né? Exato. E assim, é, como eu falei, não tem uma receita de bolo, mas você tem que entender o que que faz sentido na sua vida e no final tentar potencializar também suas qualidades. É muito o que eu vejo, assim, e o que eu tenho tentado fazer durante minha trajetória. E eu, assim, o pouco que eu pude acompanhar com vocês lá, né? Que eu fiquei fazendo estágio durante uma semana. No primeiro dia, a gente já pegou um paciente com um caso, né? Do Axenfield. E a gente tá seguindo ainda com o caso, né? Já foi aprovado no comitê. E agora a gente tá esperando o teste genético. E foi assim, foi incrível, porque eu sou apaixonada por pesquisa e o primeiro contato, assim, a gente já pegou, já começou a fazer o trabalho Legal. e pesquisar, montamos um grupo juntos. Isso. E assim, eu nunca tive tido isso, né, em outros lugares, igual eu tive no IP. Foi muito acolhedor. Legal, ótimo, cara. E não, e você foi super bem lá no estágio, super elogiado, parabéns. Acho que é isso, assim, durante a residência médica, ela é importante para o aprendizado técnico, evidentemente. Isso é o mínimo que a gente tem que ter. Mas é um momento da gente formar o nosso networking que a gente vai levar talvez para o resto da carreira, né? No resto das nossas vidas. Sim, com E certeza. networking no final é entregar valor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, no seu caso, você fez estágio lá, foi só uma semana apenas, mas você conseguiu entregar valor para várias pessoas nesse pouco tempo que você ficou lá. Então, na minha visão, como aproveitar, entrando no tema assim, como Uhum. aproveitar uma residência médica, né? É tentar entregar o máximo de valor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, E fazer diferença construindo isso, né? É igual eles falam, a gente colocando tijolinho por tijolinho e construir Exatamente. aquilo, né? Exatamente. E é entregar valor sem esperar literalmente nada em troca. Sim, com Isso é que certeza. é o fundamental. A Se vier alguma coisa disposição, em né? troca, exato. Se vier alguma coisa em troca, ótimo. Mas se não vier, tá tudo bem, porque você tá ali para poder entregar valor para as pessoas que estão ao seu redor. E fazer o que você gosta também, né? Exatamente, fazer o que você gosta. Acho que isso é fundamental, isso faz muita diferença. Porque quando você entrega valor para uma pessoa, ela vai ter uma gratidão por você ali, talvez eternamente, a depender de qual situação. E isso aí não tem valor, né? Então, é muito isso que eu penso, assim, o comportamento que um residente tem que ter. Fazer o diferencial na vida do próximo, né? O diferente, a gente poder Exato. estar ali aberto, né? Exato. Tanto da vida do paciente, evidentemente, que é o Sim. mais óbvio, né? Que o médico tem que fazer, Aham. mas também na vida dos nossos colegas de trabalho, no caso dos nossos R iguais, R menos, R mais, mas também dos preceptores, dos nossos professores. Então, assim, acho que é isso. É se colocar o tempo todo disponível. Trazer um ambiente acolhedor, né? Eu senti vocês, assim, muito família lá, né? Os residentes em si, os Eu acho que assim, como professores. nossa residência não são tantas pessoas assim,
acho que a gente tem é um clima bem agradável entre nós. A maioria de nós somos muito amigos, assim. Claro, sempre vai ter um que é mais amigo do outro, isso aí qualquer Em qualquer serviço vai lugar, ter, né? exato. Uhum. Mas isso aí também eu acho que é outra coisa que eu não tenho nada a reclamar, literalmente nada a reclamar dos meus colegas. Pelo contrário, os admiro muito, assim. E acho que é isso, a gente tem. O pensamento dentro da residência também, em relação aos R iguais, os R menos, é de querer crescer todo mundo junto. Claro, a concorrência ela é legal, tem que haver para melhoria Sim, de cada um ali, individual de cada um, mas eu acho que o pensamento tem que ser, vamos crescer todo mundo junto. juntos. Então, por exemplo, no primeiro semana de residência, tinha acabado de sair o ChatGPT, né? Uhum. Era 2023. E aí eu falei, o Rodrigo é meu erro igual, já chamei ele, Rodrigo, vamos fazer um trabalho com o ChatGPT. Não tem nada em oftalmologia no mundo. Aí convidei o professor Rubens já mobilizou completamente para poder fazer com que essa Fazer pesquisa saísse do acontecer, papel. né? Exato. E aí, em questão de uma semana, a gente já tinha submetido a pesquisa na revista, Caramba. que no caso foi a Pan American Uhum. Journal, e em pouco tempo a gente já tinha publicação que foi talvez a primeira em oftalmologia no mundo. Algo Então, diferente que não tinha ali ainda, isso, né? e Tudo assim, talvez não novo. seria possível se eu e o Rodrigo a gente não tivesse juntado para poder fazer. Então, acho que esse é um pensamento legal também de se ter. Nossa, Vamos crescer todo incrível. mundo junto, tem muita oportunidade. As pessoas às vezes ficam só reclamando, pô, o mercado tá muito ruim, tá pagando muito mal pro médico, não tem emprego, não tem, enfim, oportunidade cirúrgica. Mas as pessoas às vezes não param para pensar, por outro lado, tentar fazer um pouco diferente para ter resultados diferentes, né? Às vezes sair da sua própria bolha, né, pra estar entrando ali no Exatamente. espaço novo, diferente, né. Às vezes a Exato. pessoa tem muito medo, porque é desconfortável a gente ter esse primeiro passo. Exato. E é muito admirável, assim, muito bonito vocês terem isso ao longo da jornada, né. Legal, legal. Não, com certeza, total. E, Mauro, assim, conta pra gente, quais são as surpresas e os desafios que tem do R1 ao R3? Assim, em relação ao R1, é sempre tudo novidade, né? Então, como todo mundo já sempre fala aí nos podcasts, nas conversas, você chega completamente O cru. oftalmo é um mundo à parte, assim, da Mesmo medicina, vamos que dizer, você né. faça liga, é diferente, né? A residência médica é uma experiência Sim, diferente. É um período de aprendizado técnico, então no R1 é fundamental aprender a examinar o paciente de fato, né? A semiologia ela é fundamental. E aí no R2 e R3 a ideia é ganhar conhecimento diante da tomada de decisão clínica ali, conhecimento também na parte cirúrgica. Esse é um outro ponto também do IP, porque eu sou extremamente grato. Então, do ponto de vista de formação cirúrgica, em catarata, glaucoma, a gente tem oportunidade cirúrgica em um volume bom, assim, na instituição. sabe uma média, assim, mais ou menos? Então, pois essa média é sempre uma Varia, polêmica. né. E é uma polêmica também, né? Será que deve existir uma média? É sempre uma discussão. É, eu acredito que, assim, é importante ter um número mínimo ali de cirurgias, até porque a ideia é se formar oftalmologista Tem que ter a cirurgião. mão, né. Exatamente, colocar a mão, é residência médica. Infelizmente, não são todos os serviços no Brasil em que tem ocorrido dessa forma. Mas eu acho que é fundamental você ter um N mínimo ali, de pelo menos, sei lá, 150, 200 cataratas. No IPEPO agora eu tô saindo com 300, Ó, o que eu acho que é um número muito muito bom, bom. mas o que eu acho que é mais importante de tudo, assim, né? É principalmente ter o acompanhamento do preceptor ali junto. Então, no IPEPO, todas as cirurgias são realizadas sob supervisão de um preceptor Uhum. com experiência cirúrgica ampla e etc. Então, isso aí é um baita diferencial também. Muitos dos serviços renomados, o R2 opera com R3, o R1 opera com R2, enfim. A gente sabe que isso é uma prática comum, mas que, na minha Sim, visão, não é o ideal, vamos dizer assim, com né? Não é o certeza. ideal. E, assim, se fosse para dar uma dica, né, para quem tá prestando a prova de residência ou quem já vai começar a residência, o que que você faria? Tá, então, assim, primeiro, esse período dos estudos para residência, ele é fundamental. É fundamental para a sua formação como médico mesmo. Às vezes, as faculdades ela têm uma formação deficiente, então, às vezes no estudo para residência, a gente vai conhecer ou estudar coisas que a gente nunca viu na faculdade. Esse primeiro ponto é muito legal. Mas o desafio também. Quando você se prova, passando numa residência concorrida, como a oftalmologia na maioria das vezes né? Isso aí é um ganho para sua carreira absurdo. Então, primeira coisa é isso, né? Em relação aos estudos do ponto de vista prático, assim, como eu vejo, né?
Eu acho que estudo para residência médica, a gente tem que seguir mais ou menos o padrão como, por exemplo, os estudantes americanos seguem, né? É metodologia ativa, então questões, evidentemente, mas flashcards também a gente pode lançar a mão. E talvez o que para mim talvez seja o mais importante. Não adianta você fazer 20 mil questões se não tiver uma revisão teórica e com um espaçamento ali já E adequado. programando, né, Uma ela. revisão programada, exatamente. Isso aí, para mim, é a base. Seguindo essa fórmula, beleza, vai ter uma coisa ou outra diferente que o outro vai fazer ali. No final, é você contra você mesmo. Seguindo essa fórmula, é você contra você mesmo de dedicar todo o santo dia ali durante um ano. Na minha visão, é o período ideal ali de estudo, né? Para poder passar na residência. E assim, a gente falando um pouquinho de pesquisa, eu já tive a oportunidade, né, de fazer algumas pesquisas com você, alguns artigos. Aham. E eu vi que você é doutorando da Unifesp, né? E explica pra gente um pouquinho como que foi pra você entrar, qual que é o tema da pesquisa que você faz lá. Legal. Então, assim, eu sempre tive muito interesse por pesquisa e, assim, bem, assim como por empreendedorismo, né? Na minha Uhum. visão, empreendedorismo e pesquisa clínica, enfim, pesquisa em geral, tem uma íntima ligação no fundo, assim. Porque fazer pesquisa é principalmente questionar e se provar e provar as suas teorias o tempo inteiro. Então, desde a faculdade eu já tinha interesse em pesquisa. No IPEPO isso eu tive mais oportunidade ainda, né, do que na faculdade. Então, eu consegui publicar vários artigos. Então, vou terminar a residência mais ou menos com 16 artigos publicados em Nossa. revistas internacionais. Então, isso aí eu acho que é um baita diferencial no currículo. Querendo ou não, eu sei que tem gente que não gosta de pesquisa, que não é a área Uhum. que gosta, né? Mas na vida nem sempre a gente faz só o que gosta, né, Carol? Sim, com Às certeza. vezes, o diferencial que você vai ter vai ser um projeto de pesquisa que você vai assumir ali e tocar. Então, às vezes, para o seu professor, a forma que você vai ter de agregar valor para ele vai ser tocando o projeto de pesquisa dele. E tá tudo certo. Às vezes, naquele momento, você não quer seguir a carreira de pesquisa, mas é uma oportunidade. Então, assim, eu sempre cheguei à pesquisa como oportunidade, mas eu sempre, no fundo, gostei também. De ter hipóteses e provar aquelas hipóteses. Isso aí, para mim, é Sim, com muito legal. Isso aí, certeza. para mim, é sensacional. E empreender também, na minha visão, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o cara que abre um bar, ele vai colocar lá uma geladeira com uma linha de cervejas num patamar e outra linha de cervejas em outro. E vamos dizer que ele tem uma margem de lucro para a marca, sei lá, a marca Heineken. Como ele consegue potencializar as vendas da marca Heineken? Então, ele tem que fazer testes. Será que se eu colocar na prateleira lá de cima, eu vou ter resultados melhores do que se eu colocar na prateleira do meio? É uma hipótese. Como que eu vou descobrir isso? Só testando e coletando resultados. Sim. Então, pesquisa é a mesma coisa. É desenvolver um método para poder validar suas hipóteses e coletar os resultados. E, assim, na minha opinião, a parte mais gostosa, assim, eu gosto muito de fazer estudo observacional, ir lá no campo, fazer a coleta de dados. E na hora que a gente pega aquilo e começa a ver realmente a estatística, é muito legal, que a gente começa a ter outra percepção do que está acontecendo ali, como que a gente Exatamente. pode intervir, Exato. ajudar os pacientes, e isso é muito gratificante, né? Com certeza, concordo totalmente, Carol. E assim, aí durante a residência eu acabei tendo a oportunidade de entrar na pós-graduação da escola, da Unifesp, Uhum. que é a melhor pós-graduação de oftalmologia do Brasil, pelo conceito lá. E como eu sempre tive uma ligação muito forte com tecnologia, desde a época do Office, que eu tive que ralar lá na raça para poder desenvolver o app do zero, sem nenhum outro desenvolvedor me ajudando. E aí, desde então, eu sempre trabalhei muito com tecnologia. Então, na minha visão, fazia muito sentido tocar um projeto de pesquisa que envolvesse tecnologia. E então, meu projeto é na área do glaucoma, que é a área que eu decidi por Uhum. escolher, mas desenvolvendo modelos de deep learning para diagnóstico do glaucoma, mas também para detecção de progressão do glaucoma. Nossa, que legal. Então, assim, é um campo bem legal. Uhum. A gente pode trabalhar com exames de OCT, de campo visual também, ou mesmo retinografia. E são muitas as possibilidades. As possibilidades, na verdade, são infinitas. E aí é uma área que me gera muita empolgação pela quantidade de coisas que dá para fazer ainda. Além de ser a sub que você quer seguir, né? Que é... Além de ser o assunto sobre o glaucoma, né? Que é a especialidade que Sim. eu quero seguir, exato.
E qual fase você tá, assim, do seu projeto? Tá, então agora eu passei pro PG1, né? Uhum. E eu já fiz o desenvolvimento dos modelos, estou começando a fazer a coleta dos resultados. Então, é, já está em tese bastante adiantado, pensando que são 4 anos, né? Mas tem muita coisa ainda para poder fazer. Ainda tem as matérias que a gente tem que cumprir também, né? Mas é uma oportunidade sensacional que eu consegui também por estar no Instituto da Visão. Então, como eu te falei, Carol, vou ser eternamente grato pela oportunidade de ter feito residência no IPEPO. Não, com certeza. E assim, como que você acha que a tecnologia, né, a gente conversando tudo isso, ajuda em si no dia a dia da oftalmologia, né? Querendo ou não, a oftalmologia tá alinhada com a tecnologia, mas fala um pouquinho para nós, assim, do cotidiano. Então, assim, na minha visão, tecnologia ela é só um meio. Se a melhor solução não envolver literalmente tecnologia, for escrever num papel, que seja feita. Essa é a minha visão, entendeu? Então, a melhor solução sempre vai ser aquela mais rápida, que entrega valor, mas que também tem um custo bom. Então, sempre vai se pesar esses três fatores, assim. E aí, acho que tem que analisar caso a caso. Então, tem muita gente que... É porque eu sou da área de Uhum. tecnologia e muita gente chega para me trazer ideias. Pô, mas por que a gente não pode fazer isso? Você teria interesse de fazer? Assim, a minha visão é que nem sempre a melhor solução vai ser tecnologia, mas hoje, para muita coisa, a resposta às vezes um software vai poder agilizar a vida da pessoa, organizar a vida do profissional. Então, acho que tem que ter uma visão crítica sobre tudo, assim. Tem que ter os Se dois escrever num lados, né? papel vai ser mais barato, mais rápido e Eficiente. eficiente, acho que é uma coisa a se Por que considerar. não, né? Acho que é uma coisa a se considerar. Claro, tem que avaliar caso a caso, mas só tô querendo te trazer essa outra visão também. Em Vamos tese, colocar na ponta do lápis qual que é melhor, né? exato, exato. Às vezes a gente fica pensando no mais complexo, mas tem soluções muito mais fáceis e ágeis e mais disponíveis. Então, o ideal é sempre pensar na dor. Então, eu quero criar uma empresa. Pensa primeiro na dor, dá um passo atrás. Para de pensar no produto, na criação do software ou seja o que for. Pensa em qual a dor você quer resolver. Isso aí é uma coisa que é fundamental. Isso eu aprendi no grupo de lideranças médicas com o Dr. João Neves. Isso aí eu levo pro resto da minha vida. E é legal pensar assim, porque você sempre dá um passo atrás e começa a pensar como resolver aquela dor. Aí dessa Uhum. forma você evita cair naquela. Se apaixonar pela tecnologia, né? Pela tecnologia. Acho que é o fundamental. A gente pode se apaixonar pela tecnologia, a gente tem que apaixonar pela solução do problema. Como eu vou Sim. resolver da melhor forma a solução daquele problema? Acho que é isso. Pensar nas variáveis, nas possibilidades em si, né? Exatamente. Isso. E, Mauro, a gente falando um pouquinho, né, de você ter sido aprovado aí no Fellow na UCSD, como que foi você buscar fazer o Fellow fora do país? Como que surgiu essa ideia? Acho que assim, eu sempre tive essa ideia de poder ter uma experiência internacional. Isso aí eu sempre tive desde a época da faculdade. E eu sempre tive a ideia também de que a, a quantidade de ambientes, experiências diferentes que eu for submetido durante a minha trajetória e a minha carreira vai moldar o profissional que eu vou ser no futuro. Então, isso aí eu sempre coloquei como base assim na minha cabeça. Então, eu sempre tomei decisões para me expor a ambientes diferentes, que às vezes gera um pouco de desconforto, às vezes pode ser um pouco sofrido, mas eu acho que no final molda de fato como o que a gente vai ser como profissional, né? Uhum. Então, foi nesse aspecto que eu pensei de tentar fazer o fellow fora do país. E aí, assim, a Universidade da Califórnia, em San Diego, é uma instituição referência em glaucoma. E eu enviei e-mails para algumas instituições Uhum. selecionadas nos Estados Unidos e Você tive mandou só nos Estados Unidos, isso. especificamente, né? Isso, eu mandei para os Estados Unidos Uhum. especificamente. E aí, algumas universidades responderam e eu fechei a entrevista, consegui a entrevista lá na Universidade de San Diego, que é também a universidade onde alguns brasileiros já passaram, inclusive o professor Ivan Mainar, Ah, que legal. que é meu orientador Uhum. no projeto na No Unifesp, doutorado. no doutorado, exatamente.
Então veio a calhar também. Por acaso, as coisas se Acabou encontraram também. coincidindo, né? É, exato. Então, assim, na minha visão, acho que vai ser uma experiência muito legal. Acho que vai me moldar como profissional. E minha ideia é ir para lá também. A ideia não, né? O que já foi acordado Uhum. é ir para lá para trabalhar com IA também, com Ah, que tecnologia. legal. Esse vai Que ser o tá foco. relacionado também com o doutorado, a sua parte de Isso, pesquisa. exatamente, exatamente. Então tem uma sinergia ali. Então foi mais ou menos assim. Então eu disparei e-mails e aí eu peguei a carta de recomendação do professor Rubens. Uhum. E aí isso tem um poder também completamente fora da realidade. A gente não imagina o impacto que uma carta do professor Rubens tem, assim, né? Então, para todos os lugares que eu enviava, as pessoas conheciam o professor. E isso faz total diferença, né? Na Ah, minha com visão. certeza. Exato. E assim, como é que foi o processo? Por exemplo, no R1 você já tinha esse pensamento de, ah, eu quero fazer o fellow no exterior, ou surgiu ao longo do caminho, Eu comecei a me programar, na verdade, no meio do R2, no meio do a R2? enviar os e-mails Uhum. e aí entrar em contato com as universidades nos Estados Unidos. E por que o glaucoma? Essa é uma pergunta legal também. Acho que tá dentro ali de tudo que a gente está conversando. Uhum. Na minha visão, o glaucoma é uma doença que se sabe muito pouco, desde a fisiopatologia quanto ao tratamento. A gente se baseia em poucas evidências para tratar o glaucoma, muitas das vezes. E é uma doença desafiadora. Então, acho que foi diante disso que eu tomei a decisão de fazer glaucoma. E, assim, na prática clínica, eu gostei dos ambulatórios de glaucoma. Além de que também a parte cirúrgica eu curti também. Então, acho que foi, Foi uma foi um conjunto de junção, coisas, né? exatamente, um conjunto de coisas. Além de eu achar que é uma área com muita oportunidade. Oportunidade na área de pesquisa, mas também, enfim, para desenvolvimento de novas tecnologias. Acho que são vários conjuntos que me levaram a tomar essa decisão. E o que que você espera, assim, dessa experiência? Quais são as suas expectativas? Não, acho que, como eu te falei, cara, acho que vai ser um desafio na minha carreira, mas eu gosto de desafio, né? Assim, falando, sendo bem Sim, franco, assim, sim. eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de ser desafiado. Se eu tô em um local que não tá me desafiando, que é muito monótono, normalmente eu perco interesse, e isso às vezes pode até ser ruim, né? Mas, enfim, é muito do meu perfil, assim. Então, estar lá já vai ser um grande desafio para mim. O inglês, querendo ou não, apesar do meu inglês ser bom, É o dia a dia o ali, dia a né? dia, exatamente. Então, assim, vai ser uma experiência diferente em relação a isso. Falar inglês no ambiente profissional, acho que isso vai ser bom para mim. Então, além de também os desafios nas pesquisas que a gente vai conduzir lá Mais e habilidades, assim, para agregar, né? exatamente. E assim, acho que é ser exposto a uma cultura diferente, não só a cultura americana em geral, mas também a cultura médica americana, que eu imagino que seja bem diferente, A talvez diferente educação do em Brasil. si, né, cada um tem sua cultura, seus lados, né. Exato, e assim, eu imagino que lá eu vou ter contato com profissionais de outros países também, que é uma coisa que a gente tem no IPEPO também, tá? Então, Sim, sim. no IPEPO a gente tem o professor Rubens estabeleceu uma conexão com Angola, então a gente tem fellows de Angola no IPEPO de glaucoma, catarata, retina. Um dos nossos residentes, que é um R1, é o Francisco, ele veio de Portugal para poder fazer residência com a gente. Então, é Tá uma coisa que eu acho muito legal, internacionalmente que eu acho que nos ali, Estados Unidos né. a gente vai ter, que eu vou ter também, né? Oi? É internacionalmente, sim, vamos dizer, né, tem todo aquele vem o Isso. pessoal de fora e tudo mais, vocês É, pegam um pouco da cultura também. isso, exatamente. E assim, lá no IPEP a gente recebe estagiários do Brasil inteiro, né, Carol? Acho que é outra coisa legal, assim. E, como eu te falei, a residência tem um perfil muito de internacionalização, assim. Então, é legal você ter contato, por exemplo, com os profissionais de Angola, oftalmologistas de Angola que vieram fazer fellow aqui. Você consegue ter uma noção de como é que funciona a oftalmologia em outro país subdesenvolvido, que tem um contexto diferente do Brasil. Acho que são coisas que agregam para nossa carreira, assim. E vice-versa, né? Então, a gente também pode Sim. contribuir para eles, assim como eles podem contribuir com a gente. Então, são algumas coisas que eu penso, assim, alguns pontos. Não, com certeza. E Mauro, assim, conta pra gente quais são os seus planos para 5, 10 anos, como que você se vê, assim, nesse período? Tá, assim, 5 10 anos é um médio longo prazo aí, né, vamos dizer assim. Mas, na minha visão, daqui 5 10 anos eu quero estar trabalhando com tecnologia, com pesquisa clínica, é o que eu gosto, como eu te falei, mas eu pretendo continuar sendo médico também. Acho que
dá para conciliar a carreira em diferentes cenários, assim, e acho que é até legal, para que não se torne uma coisa monótona também, como Sim, eu te disse, sim. né? Acho que é bom a gente se desafiar também em novos projetos, então é assim que eu me vejo. Em qual local eu vou estar, qual cidade, às vezes qual país também, acho que não tem como falar isso agora. Eu tô indo para os Estados Unidos, não tenho uma mentalidade de que eu tenho que voltar necessariamente, mas se eu voltar, acho que eu Tá não. aberto, né? Exato, tá aberto, completamente aberto. Eu tô indo lá para dar o meu melhor, entregar, como eu te falei, entregar valor Uhum. para os meus professores que vão estar lá também e ver quais oportunidades vão surgir. E dá assim pra gente que, por exemplo, eu tô no último ano, né, da faculdade, quais os conselhos que você dá pra gente, o momento mais difícil, assim, que você sentiu na sua trajetória durante esses anos todos? Como eu te falei, eu não passei no primeiro ano, né, que eu tentei. Uhum, Esse foi um momento legal, e aí entra um ponto importante, assim. Muitas vezes, o médico, durante a sua carreira, ele nunca recebeu um não, assim. Quando você não passa, por exemplo, de primeira na na residência ou mesmo no prova. vestibular, isso é uma experiência boa para no final para sua Uhum. carreira também. Dá um choque, Dá mas um vai ficar uma choque, fase de exato. amadurecimento, É né? uma fase de amadurecimento, exatamente, Carol. Então, uma fase de amadurecimento que é necessária muitas vezes. Uhum. Então, como eu te falei, também a própria residência médica ela é desafiadora, mas é uma fase de amadurecimento também, não só técnico, mas como pessoa ali, como lidar com os seus colegas, como lidar com o paciente. Acaba que na faculdade a gente tem contato com o paciente, mas é diferente do Sim, contato que a gente sim. tem durante a residência. De lidar com a dor do paciente, de lidar com o luto do paciente, de saber que ele vai ficar cego. São coisas que são fundamentais do médico viver. Então, na minha visão, a residência médica deveria ser obrigatória, como é nos Estados Unidos, para atuação como médico. Uhum. É claro, o contexto do Brasil é diferente em relação ao acesso e tudo mais, mas voltando para a pergunta, eu acho que quando eu não passei de primeira foi um ponto, mas o que eu ia falar o médico muitas vezes ele não está cada um tem uma trajetória, né? Mas muitas vezes ele não está acostumado a levar não. Sim. E aí ele segue aquela trajetória, já tem uma trajetória, né? Mais ou Sim, menos sim. projetada. Então, Uhum. o cara participa da liga ali, ele termina o curso de medicina, passa de primeiro na residência, termina a residência, vai fazer o fellow, uma carreira longa, né? E Sim. aí ele termina o fellow, vai para o mercado de trabalho, acha que naturalmente as coisas vão dar tudo certo como sempre deu, e aí ele identifica que simplesmente não é fácil assim. Ele vai Não é ter tão que adquirir simples, né? habilidades que ele nunca teve ao longo da carreira. Por exemplo, vender. Me assusta muitas vezes pensar que boa parte dos médicos chega com 30 anos ou 30 e poucos anos, depois de uma longa trajetória e de uma formação técnica Uhum. super legal, mas não faz ideia de como vender, se vender, vender um produto, vender um serviço. E isso é rotineiro. Eu sei que nem todo mundo vai querer empreender, nem todo mundo tem esse perfil de querer abrir empresa ou, enfim, tem essa veia de empreendedorismo, mas é chocante saber que a pessoa ela não sabe fazer nada além de ser médico, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem que algo que eu noto também não é só o médico, né, você tem que ter a empatia, a humanização, a compaixão, ter a experiência de vivenciar o voluntariado. Outro ponto também, a gente tem que ser blogueiro no dia a dia, Isso é né. Eu exato. falo assim, a gente tem tanto conhecimento para transmitir, né, e às vezes uma pessoa que não tem isso tá ali chamando o foco ali do pessoal, né, engajando. Então é algo que a gente tem que pensar também, tem todo um contexto, né, por trás. Exato. E a carreira médica, eu tava até pensando nisso esses dias, assim, a carreira médica, ela sufoca o médico que tem vontade de empreender. A verdade é essa. Porque a rotina é muito apertada, a residência médica também é apertada, a rotina. E aí, simplesmente, a pessoa chega com 30 anos, nunca teve o seu próprio negócio, nunca abriu nenhum tipo, nunca teve que vender qualquer tipo de produto ou serviço. E para poder aprender a fazer esse tipo de habilidade depois dos 30 anos, não é que é impossível, claro que não, longe disso, mas a partir daquele momento ali, normalmente você já tá com família, às vezes tem gente que já tá até com filhos, Sim. e
o time se perde muitas vezes. A medicina em si, o tempo é muito longo, né, pra gente fazer toda a formação. Exatamente, exatamente. Então, assim, a carreira médica é complexa e tem que ser mesmo. Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que ter uma formação técnica boa. Mas tem essas questões, assim. Mauro, assim, qual dica que você daria hoje, né, para quem quer seguir a sua trajetória de fazer o fellow fora do Brasil, né? O que que você falaria? Eu acho que, como eu te falei, as oportunidades em pesquisa elas são fundamentais. Acho que te diferenciam, principalmente porque esses fellows fora do país, no caso dos Estados Unidos, Uhum, tem pessoas aplicando de todos os países do mundo. Porque, querendo ou não, é o país mais desenvolvido do ponto de vista de medicina, assim, em geral. Então, a concorrência é grande, muitas vezes, mas você tem que tentar fazer o possível ali no seu contexto também. Tem muita coisa que, às vezes, pessoas que estão na residência que não estão no centro de pesquisa importante, elas não vão conseguir fazer, mas tem como você tocar projetos de pesquisa, às vezes por conta própria, sem necessitar até de um orientador, e publicar artigos, por exemplo, que podem te uhum. diferenciar, né? Sem precisar estar no centro de pesquisa importante, onde você tem toda uma estrutura para coleta de dados e para tocar uma pesquisa clínica. Por exemplo, lá no caso do IPEPA, a gente tem um setor de pesquisa clínica que dá todo o suporte, mas, na minha visão, nem sempre você vai precisar disso para poder se diferenciar nesse aspecto. Então, acho que a pesquisa é um ponto relevante. E você entender como você pode se diferenciar. Então, o que eu posso fazer aqui que vai chamar a atenção do cara que está lá lendo meu Uhum. currículo, do cara que está me entrevistando. Então, O que que eu posso trazer de diferencial, né? exatamente. As entrevistas e os processos seletivos de fellow no exterior valorizam muito também experiências de voluntariado. Então, acho que são várias as possibilidades, Carol. E como eu te falei no começo do podcast, não existe uma receita de bolo. Mas o importante é você tentar se diferenciar de alguma forma. No Se que faz dá o seu sentido para você. melhor, né? Dar o seu melhor, mas de maneira direcionada. Eu vejo que, Uhum. às vezes, as pessoas elas estão só seguindo ali o caminho da vida, sem pensar o que pode levar a carreira deles para outro patamar. Acho que Sim. isso que a gente tem que pensar assim, o tempo todo. O que eu vou fazer que pode impactar de fato a minha carreira? Então, acho que é muito nesse sentido que a gente tem que pensar. E hoje, assim, o que que você falaria pro Mauro do R1? Eu falaria pra puxar calma, que você ainda vai viver muita coisa, mas tá só no começo também. Então, acho que minha visão, meu amadurecimento como médico foi o que foi mais gritante, assim, em relação ao R1 para agora o R3. De malícia mesmo, às vezes de lidar com o paciente, de lidar com os prescritores, com os colegas, de relacionamento, isso aí é uma coisa que acho que é fundamental, assim, você aprender a se portar mesmo num ambiente de ensino e num ambiente médico, né? É, e, assim, como R1, eu nem imaginava as possibilidades que iam aparecer, na verdade. É, mas eu falaria pro R1, assim, para o Mauro R1, né? Puxa calma que tem muita coisa por vir ainda. Vai dar tudo certo, E vai né? dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mauro, muito obrigada por esse bate-papo incrível. Eu que Foi agradeço. extremamente inspirador, cheio de dicas valiosas. Eu que agradeço, Carol. Foi fenomenal poder conversar com você, falar pro pessoal da Blau. Quero agradecer também a Blau pela oportunidade. Acho que é sensacional esse podcast. É fundamental, porque um dia eu era o ligante que estava na Blau também. E eu gostaria. Tudo que eu tentei falar aqui, Uhum. eu gostaria de ter ouvido também Na durante a época, né? faculdade, exato. Então, enfim, é isso. Obrigado. Pessoal, vocês que ouvem a gente aqui, compartilha esse episódio e siga a gente, pega a visão. Até o próximo.